vídeo aqui vamos falar um pouquinho sobre a situação de Patrocínio Master, porque a informação que a gente recebeu agora no decorrer da madrugada é que a diretoria do Vasco já teria recusado, pois é, o Vasco recusou duas propostas muito altas aí de casas de aposta, pois é, já vinha falando sobre isso, que as negociações estavam avançadas, porém a diretoria não se sentiu confortável com as empresas que vinham negociando com o Vasco por falta de credibilidade no mercado, né? Por falta aí de ter uma segurança financeira. E eu fico muito feliz com essa notícia, tá? Fico muito contente, porque a gente olhar para o ano passado, a equipe do Corinthians, que fechou um patrocínio master histórico, né? Patrocínio que eu acho que chegava a 150 milhões de reais por ano, acabou caindo por terra, né? A empresa acabou falindo, muita coisa ruim aconteceu dentro do Corinthians, então parabéns para a diretoria do Vasco por estar se protegendo em questão dessa situação de patrocínio master, principalmente negociando com casas de apostas, né, que hoje oferecem valores aí milionários, né? A gente sabe que hoje o Vasco está tentando um patrocínio que pode chegar a 100 milhões de reais por ano. Então, parabéns para a diretoria que está selecionando, que está escolhendo bem as possibilidades do mercado nesse momento. Então, a gente vai seguir buscando, assim que a gente tiver mais novidades sobre essa situação aí de patrocínio master, de repente nomes das empresas que estão negociando, a gente traz para vocês aqui nos próximos vídeos. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a situação do treinador Fernando Diniz. Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre a situação de Fernando Diniz. Cara, o clima ficou quente ontem, né? Na verdade, anteontem, após o jogo contra o Mirassol. Ontem o Vasco ainda estava em São Paulo ali, né? No começo da manhã, antes de retornar ao Rio de Janeiro. E a informação que a gente teve é que tivemos muitas reuniões acontecendo ali entre a cúpula da diretoria vascaína. Quem são essas pessoas? Pessoas próximas ao presidente Pedrinho e o próprio Pedrinho, incluindo aí o Felipe e o Admar Lopes, né? Muita gente dizendo que não caiu nem um pouco bem aquele esporro que o Fernando Diniz deu no elenco do Vasco ali no primeiro tempo da partida contra o Mirassol. Muita gente reclamou, muita gente chiou ali para o Pedrinho, que agora é o melhor momento para trocar de treinador, mas a gente não pode esquecer, o Pedrinho e o Felipe, eles gostam muito do estilo de trabalho do Fernando Diniz, né? Eles acham que esse estilo a longo prazo pode acabar funcionando dentro dessa equipe vascaína. Então, por hora, Fernando Diniz segue, pelo menos até segunda-feira contra o Madureira. A tendência é que a gente não tenha uma mudança no comando da equipe vascaína, a não ser que aconteça uma tragédia segunda-feira, o Vasco entre com o time titular, perca do Madureira, né, não consiga uma classificação para as semifinais do Carioca, aí sim a tendência é que o caldo azede de vez e que o Vasco seja obrigado a trocar de treinador já nesse começo de temporada. E aí, falando um pouquinho sobre essa partida de segunda-feira, Fernando Diniz parece que pode levar a campo o time titular. Pois é, eu não imaginava, né? Acreditava ali que o Diniz ia levar a campo um time misto, talvez pudesse até escalar os jogadores recém-contratados, né? O atacante Brenner e o atacante Marino Inestrosa, né? Que já estão apresentados, já foram aí, né, para os treinamentos, já estão participando das atividades, então a gente pode ter esses dois reforços indo a campo na segunda-feira, mas parece que o Diniz deve levar força máxima, por quê? Por causa da pressão, né? Muita gente criticando, muita gente aí descendo, né, o balde ali para cima do treinador, que o time não está conseguindo encaixar, principalmente defensivamente. Então pode ser que o Diniz, para a questão ali de se proteger, né, de conseguir uma boa vitória e deixar uma boa impressão, leve força máxima para essa partida contra a equipe do Madureira em São Januário. E tem mais, né? O Vasco vencendo, o Vasco praticamente coloca aqui, ó, embaixo do braço a classificação para as semifinais do campeonato estadual. Então eu quero saber sua opinião. Você fosse o treinador, se você fosse hoje o Fernando Diniz, você focaria no campeonato carioca ou você deixaria o carioca de lado, colocaria um time misto, um time reserva, colocaria garotos do sub-20 até para testar a molecada e preservaria os titulares para o campeonato brasileiro, ou você faria justamente isso, levando os titulares a campo até como um castigo, né? Até como uma forma de punição pela partida contra o Mirassol? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários do nosso vídeo, e digo mais, quero saber sua opinião também em relação à permanência do Fernando Diniz. Você acha que o Pedrinho, que é o presidente, está acertando em manter, em bancar o Fernando Diniz como treinador, ou você acha que o Pedrinho já deveria ter tomado uma decisão de troca de técnico aí nesse começo de temporada? E falando em direção, e falando em Pedrinho, ontem tivemos uma grave acusação
que foi feita pelo ex-atacante do Vasco, o Jean David, né, o chileno que saiu do Vasco recentemente, foi jogar no futebol chileno, né, cara? O Jean David, ele acusou membros ali, né, acho que da diretoria, não sei, membros de pessoas de dentro do Vasco, de cobrarem propina. Segundo ele, essa pessoa dentro do clube, né, seria uma pessoa específica, ele não deu nomes aos bois, mas segundo ele, essa pessoa que cobrava valores para que jogadores que chegassem ao Vasco fossem escalados como titulares, né? Uma acusação extremamente grave. Sinceramente, eu fico até com medo, né? Algo realmente isso aí for verdade, a gente fica muito apavorado se isso está acontecendo dentro do clube, mas o Vasco já se posicionou, né, desmentindo essa acusação, falando que o Vasco nunca faria esse tipo de coisa, mas eu acho que agora, já que o Jean David fez essa acusação, né, tão grave a esse ponto, eu acho que se ele tem provas, se ele tem como mostrar isso, ele deveria vir à tona, né? Porque ele fez uma acusação muito grave. E se ele tem aí como provar quem seria essa pessoa, qual é o valor que essa pessoa estaria cobrando para escalar jogadores titulares aí no elenco vascaíno, eu acho que ele deveria se posicionar e trazer isso à tona, porque é algo muito grave. E de repente, até mesmo a própria diretoria, o próprio presidente não estão sabendo, né? Pode ser algo que seja feito ali por trás dos bastidores, né? Por trás dos panos ali. Então, realmente, eu fico feliz do Vasco ter se posicionado e ter desmentido essa acusação, e agora, né, tá nas mãos do Jean David, que fez uma acusação, tentar comprovar essa situação aí realmente muito, muito estranha dentro do Vasco. Mas, seguindo o vídeo agora, vamos falar um pouquinho sobre situações de mercado da bola, porque esse final de semana tem tudo para ser um final de semana muito agitado dentro do Vasco, a começar por saídas, né? O Vasco pode ter aí jogador titular, jogador de seleção brasileira sendo negociado, sendo vendido. Palmeiras ontem, pela manhã, parece que fez um primeiro contato com o empresário do lateral direito PH. Pois é, o PH, que hoje é um titular absoluto do Vasco, um jogador que ganhou muita moral na temporada do ano passado, acabou conseguindo 2 convocações para a seleção brasileira e acabou conseguindo fazer até um gol na estreia dele pela seleção. Pode estar de saída do clube, né? Pode estar se despedindo do Gigante da Colina. O PH não foi relacionado para o último jogo, né? Segundo informações, ele teria sentido um desconforto no pé. A gente basicamente falou aqui, tem algo estranho nesse desconforto do pé, não pode ser só isso, né? O jogador estava treinando normalmente, estava participando de todas as atividades e acabou ficando fora da lista dos relacionados, mas enfim, a notícia vinda de São Paulo, dos jornalistas que cobrem a equipe do Palmeiras, é que o Abel Ferreira teria feito aí uma investida muito forte para tentar conquistar, né, a cabeça do PH, né, tentando levá-lo para lá, porque vai disputar uma Libertadores da América, vai chegar muito forte no Campeonato Brasileiro, querendo ou não, e a informação é que se o PH der o ok para o Palmeiras, né, se o PH der o aval para o Abel Ferreira, a equipe do Palmeiras pode fazer uma proposta aí muito tentadora para tirar o jogador do Vasco da Gama. Eu já dei minha opinião ontem, vou repetir minha opinião aqui. Se o jogador não está feliz no Vasco, quer sair do clube, pode sair, só que o Vasco tem que ser recompensado, o Vasco tem que bancar pelo menos ali 30, 40 milhões de reais, e digo mais, eu acho que o Vasco deveria também pedir jogadores em troca do Palmeiras, já que está querendo um titular do Vasco, manda para cá um volante, manda para cá um zagueiro, manda para cá um atacante de qualidade. Eu acho que o Vasco agora está com a faca e o queijo na mão para negociar, né? Já que querem tirar o nosso jogador, que vocês mandem jogadores de qualidade para o Gigante da Colina. Essa é a minha opinião, concorda comigo ou discorda de mim? Deixa aqui nos comentários. E agora falar sobre contratações, cara, situação sobre o Cuiabano. Cara, entre o Vasco e o jogador, tudo acertado, tá? O Vasco fez uma proposta, o jogador adorou a proposta, quer jogar no Vasco, o empresário do jogador parece que está muito, muito satisfeito com os termos acordados entre o clube e o empresário, faltando apenas agora o aval, né? Falta apenas agora a canetada lá do clube inglês, né? Que é o Nottingham Forest, para a liberação do atleta por empréstimo com opção de compra, né? O Vasco está muito confiante, o Vasco está muito positivo que essa negociação vai ter um desfecho positivo esse final de semana. Por quê? Porque o Vasco tem apenas até o dia 2 de fevereiro, que é agora na próxima terça-feira, para fechar essa negociação, porque o futebol inglês, a janela se encerra nesse dia 2 de fevereiro. E aí, em relação ao Spinelli, situação não está tão fácil quanto a gente imaginava, né? Os dois clubes seguem conversando, né? As duas equipes aí seguem tendo negociações avançadas, mas o clube lá do Independente Del Valle
tá batendo o pé, não quer liberar o jogador pela proposta que o Vasco fez de 2 milhões e 500 mil euros, né? Parece que a equipe quer 500 mil euros a mais, tá pedindo ali 3 milhões de euros pela liberação definitiva do jogador. E eu vou falar para vocês, quem chega a 2 milhões e 500 mil euros, chega a 3 milhões, né, cara? Eu acho que o Vasco, precisando de um jogador talentoso, de um jogador forte, de um centroavante que vive um grande momento na carreira, vamos lá, né? 500 mil euros não vai fazer uma grande diferença tão grande, ainda mais o Vasco pagando de forma parcelada. Então, eu sou do clube, eu sou do time que o Vasco deveria fazer esse investimento, eu sou do time aí que o Vasco deveria fazer essa contratação o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque o Boca Juniors está interessado, parece que a equipe do Cruzeiro já abriu o olho e está de olho no jogador também. Então, se eu sou a diretoria, se eu sou o Pedrinho e o Admar Lopes, eu fecho essa contratação para não correr riscos de perder o jogador. E aí, em relação a outras contratações, o Vasco segue com o Diniz Pinto, lateral português na mira. O Vasco também está de olho em outros atletas, principalmente para volância, né, um camisa 5 de qualidade, que tem uma boa saída de jogo e que tem experiência, né? O nome do Jefferson Lerner segue aí como uma prioridade dentro do Vasco da Gama. E aí, ontem, o nosso novo atacante, o Brenner, deu um depoimento que abalou as estruturas aí da torcida vascaína, né? O Brenner ontem ele foi apresentado, né, oficialmente, falou com a imprensa e aí, em certo momento, o Brenner abriu a boca e falou o seguinte, falou que ele era muito próximo, né? Ele é muito amigo, ele estava jogando junto, sabe com quem? Com o Evander, ex-jogador do Vasco, né? Os dois jogavam juntos lá nos Estados Unidos no mesmo time. E aí o Brenner falou, sabe o quê? Falou que o Evander tá doido para voltar para vestir a camisa do Vasco. O Evander foi eleito há 2 anos atrás o melhor jogador da Liga Americana de Futebol, tem feito muitos gols, tem dado muitas assistências, é um jogador muito mais maduro, muito mais experiente, não é aquele Evander de 5 anos atrás, é um Evander que hoje estaria pronto para voltar e ser um grande destaque no futebol brasileiro. Então fica a dica agora pro Admar Lopes, né? Vamos lá atrás do Evander, vamos lá tentar convencer o garoto a voltar, nem que seja por empréstimo, com opção de compra. Eu sei que o Flamengo já tentou, eu sei que o Palmeiras já tentou e eu sei que o Cruzeiro já tentou, mas se o garoto quer voltar para vestir a camisa do Vasco, é obrigação do Vasco, pelo menos, ir lá e fazer uma consulta, ir lá e pelo menos abrir uma conversa com o empresário do jogador para tentar viabilizar o retorno do nosso cria. Concorda comigo? Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.